Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa tarde especial, estamos aqui reunidos para mais uma EBD online. Nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista da EBD do ano de 2010, que tem aqui que trata da história do profeta Jeremias. O tema, o título da revista é Esperança em Tempos de Crise. E hoje nós estaremos na lição de número 6 falando sobre a soberania e a autoridade de Deus. Vamos neste momento fazer uma oração ao Senhor, apresentando-nos diante de Deus e clamando por uma boa palavra ao nosso coração que nos traga edificação. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, te agradecemos e te glorificamos nesta tarde tão especial que o Senhor nos concede de aprendermos a Tua palavra, de crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Eis a Tua palavra, qual nós iremos estudar, e te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente pelo Teu Espírito Santo e nos ajude a crescer e ser edificado um pouco mais de nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Como dizia, nosso título da lição de hoje é a soberania e a autoridade de Deus. Um tema muito especial, um tema que também tem gerado muitas controvérsias, muitas discordâncias teológicas, mais um tema muito especial, onde nós temos a Bíblia Sagrada apresentando o nosso Deus, um Deus soberano e um Deus que possui autoridade sobre tudo e sobre todos. Nós iremos estar aqui tendo como texto base o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 10, onde no slide aí aparece uma foto do oleiro, ou ceramista, como queira, trabalhando com barro, na confecção de um vaso, pelo menos é isso que percebemos claramente na imagem. E esta imagem faz alusão exatamente ao texto do profeta Jeremias, que é um texto muito conhecido. Nós iremos ler do versículos 1 ao 10, capítulo 18, do profeta Jeremias, que diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém. Um texto muito conhecido, para o bom leitor da Bíblia. Louvado seja Deus, nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Romanos, capítulo 9, no versículo 21, que temos aqui apresentado no slide. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e um outro para desonra. Então nós temos aqui um texto de Romanos fazendo uma conexão ao texto da nossa leitura bíblica, que servirá como base de nossa reflexão nessa tarde. A nossa verdade prática, nós temos uma verdade prática muito forte aqui expressada nesta frase, que diz: em sua inquestionável soberania, Deus trata as suas criaturas como bem lhe aprouver. Submetamo-nos, pois, à sua perfeita, infinita e sábia vontade. É tão especial vermos esse trecho da verdade prática
em que fala exatamente do Deus soberano. E nós temos aqui, meus amados irmãos, algo muito claro nessa verdade prática. É que o Deus soberano, ele interage com as suas criaturas, mas, no entanto, o que nós sabemos pela Bíblia é que Deus ele não se conforma, ele não se atenta simplesmente a interagir como um mero espectador, mas o Deus da Bíblia, o oleiro supremo, ele interage com as suas criaturas de forma direta, apresentando-se como um diretor, expressando os limites para todas as coisas, expressando por meio da sua justiça e santidade o padrão a qual ele requer para os seres que ele criou. E assim, o nosso oleiro supremo, o Deus soberano, todo-poderoso, ele expressa a sua vontade desde a fundação dos séculos. E nós temos aqui na nossa verdade prática um convite ao aluno da escola bíblica dominical. Submetamo-nos, pois, à sua perfeita, infinita e sábia vontade. Eu, refletindo um pouco nessa verdade prática, lembrei-me de um ditado popular muito conhecido entre nós, que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas nossa verdade prática nos chama a isso, nos chama a uma rendição, nos chama a uma contrição, nos chama a um passo de obediência ao nosso Deus, que é supremo e soberano. Louvado seja Deus. Nós temos a nossa lição dividida em 3 tópicos diferentes para melhorar a nossa didática. No primeiro tópico falaremos sobre a visita à casa do oleiro. No segundo tópico falaremos sobre a soberania de Deus. E no terceiro tópico falaremos um pouco sobre o crente e a soberania de Deus. Nós iremos aprender muito nesta tarde, que você possa ter o seu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a falar-nos e trazer esperança ao nosso coração. Primeiro tópico, a visita à casa do oleiro. Nós temos no texto bíblico que lemos, no versículo de número 2, conforme nos apresenta o slide, um texto em que o Senhor chama o profeta Jeremias a uma experiência direta, onde o Senhor diz: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. É tão interessante ver que o Jeremias, ele foi um homem de muitas experiências espirituais, de muitas visões, de muitos momentos em que Deus mostrava-lhe certas situações, em que aquela experiência em que o homem de Deus vivia acabava se tornando algo muito didático para que Deus pudesse colocar no coração dele a sua vontade. É interessantíssimo que o profeta de Deus, ele era um porta-voz do Senhor, e com a palavra que ele transmitia ao povo de Israel, ele tinha ali um objetivo de convencer pela pregação, pela profecia, pelo decreto expressado muitas vezes na vontade de Deus por meio da profecia. Mas é sempre interessante ver como antes Deus trata com o profeta, como antes Deus chama o despenseiro para colocar no seu coração a sua vontade. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: como que eu posso convencer alguém de algo que eu não estou convencido? E isso é uma questão muito, muito lógica. Então, o nosso Deus, ele, na sua justiça, na sua atitude soberana, ele é um ser muito ético, né, que manda o profeta profetizar, mas ele busca esclarecer ao profeta. Como diz em outro livro, entre os profetas menores, em que o Senhor, ele sempre buscará revelar sua vontade aos seus santos, os profetas. Então, quando Deus diz: levanta e desce à casa do oleiro, é porque lá na casa do oleiro havia algo especial para que o Jeremias vislumbrasse, para que a instrução do oleiro supremo pudesse penetrar no coração do profeta, para que ele pudesse então transmitir tal palavra com muita graça e ousadia. Então nós vemos que durante o proceder da profecia, Deus vai deixar muito claro para o profeta que há algo muito importante e necessário a se fazer entre o povo de Israel.
Deus precisava tomar uma atitude e Deus estava já agindo, trabalhando, louvado seja Deus. Mas na casa do oleiro, o que o profeta Jeremias viu? Diante da experiência que o Senhor lhe concede, o Jeremias precisaria estar bastante atento, pois da mesma maneira, cada um de nós acreditamos nisso, que toda a experiência que o Senhor nos permite viver, é necessário que estejamos bem atentos para realmente perceber aquilo que o Senhor tem a nos mostrar através de cada experiência que Ele nos permite, porque há um propósito. E ali na casa do oleiro, o profeta Jeremias, ele viu pelo menos 6 coisas que eu listei aqui. Primeiramente, o que o profeta viu? Ele via o oleiro fazendo a sua obra, no versículo de número 3. Então, nós temos algo muito claro, eu até sublinhei a palavra sua, porque eis a situação. O profeta chega e ele consegue vislumbrar aquilo, um profissional trabalhando, um oleiro trabalhando, tratando de um barro, fazendo ali, criando, modelando a sua obra. É tão interessante ver esse termo, a sua obra, porque realmente o que o Jeremias ele vê claramente, que o resultado daquele trabalho depende não simplesmente e unicamente do barro, mas depende do oleiro. A obra era do oleiro. A segunda coisa importante que eu vejo que o profeta viu, ele viu um vaso em processo de confecção. É tanto que o texto, ele diz isso, né, que no versículo de número 4, e ali, durante o processo de confecção daquele vaso, ou seja, Jeremias ele via que aquela massa sendo trabalhada, ela tinha um propósito de ser ali confeccionada. Ali no versículo 4 ainda, no terceiro ponto aqui que eu mostrei que o profeta vê, ele vê a quebra do vaso que estava ali sendo confeccionado. O vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E é muito importante atentar para a expressão utilizada no versículo. O vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Pois quando olhamos para essa situação do vaso, ele quebrando-se nas mãos do oleiro, isso nos leva a perceber exatamente a situação em que o povo de Israel estava diante de Deus. O Senhor Deus, o oleiro supremo, que ali trabalhava atentamente com o vaso, né? Com o vaso sendo o próprio Israel de Deus, e eu entendo claramente, pela situação, pela analogia bíblica, que o quebrar do vaso representa a quebra da aliança por parte dos israelitas, em sua atitude de rebelião, de contrariedade diante de Deus. Então Deus, através daquela situação, através daquele vaso que é quebrado, Deus eleva a compreensão do profeta, né, apresentando que a ação voluntária de Israel em simplesmente ignorar ou ali realmente agir de uma forma desleal para com o seu Deus. Ainda no capítulo 18 do profeta Jeremias, Deus chama a atenção do povo, falando que o que os israelitas fizeram com o seu Deus, nem os gentios faziam com os seus objetos de culto, de adoração e de devoção. O fato é que inerciamente Israel agia perante o seu Deus. E nós vemos claramente o profeta, ele tendo essa experiência de ver o vaso quebrando nas mãos do oleiro. Mas aqui nós temos, na quarta coisa que Deus mostra ao profeta e que ele percebe, é que o oleiro não desistiu do seu propósito. Ou seja, ainda que o primeiro vaso que estava ali sendo confeccionado, ainda que ele tenha quebrado, o nosso Deus, assim como aquele oleiro, ele não desiste da sua obra. Ele tem um propósito a cumprir
e aquele oleiro, ele segue em utilizar a mesma massa, que é exatamente na quinta coisa que o profeta percebe, é a confecção de um novo vaso, entretanto com a mesma matéria. O texto diz no versículo 4, tornou a fazer dele um outro vaso. Ou seja, se aquela primeira tentativa, aquele primeiro propósito de fazer aquele vaso, nós vemos um despedaçar, um rompimento, um quebrar, o nosso Deus ele pega daquela mesma matéria e continua o seu trabalho com o objetivo de cumprir o seu propósito. Interessante que numa época em que vivemos, onde as coisas muitas vezes parecem ser descartáveis, onde muitas vezes parece que ninguém pode sequer errar. E o profeta, ele tem essa situação de ver como que Deus ele trata o seu povo, como que Deus ele trata a sua aliança. O nosso Deus ele tinha uma aliança com aquele povo. Nós sabemos que o povo de Israel ele tem a sua aliança com Deus já desde os tempos de Abraão. E nós percebemos que durante toda a história de Israel, nós vemos muitos altos e baixos, muitas vezes o povo oscilando em sua devoção, muitas vezes o povo oscilando em horas sendo obediente, hora agindo desobedientemente, hora você tem um líder que age com justiça, de repente vemos um outro líder levantando e tudo se tornando um caos novamente. Então, o que nós vemos durante toda a história é Deus preservando a massa, Deus preservando o propósito, como o oleiro preservou aquela massa. O nosso Deus, ele age de uma maneira especial, tornou a fazer dele um outro vaso. A sexta coisa que é importante que Jeremias ele viu, é que ele viu que a vontade do oleiro prevaleceu. Então o oleiro ele não botou as mãos na cabeça e disse, e agora? Como que vai ser? E agora? Não, o oleiro ele não perde o controle, o oleiro ele não entra em parafuso, o oleiro ele sabe o que faz. O oleiro ali era um profissional experiente que sabia lidar, inclusive, com a necessidade de refazer um vaso velho que acabou de quebrar. O interessante é isso, Igreja do Senhor, é que a vontade do oleiro prevaleceu, assim como a vontade de Deus é que prevalece sobre a minha vida, sobre a sua vida, independentemente de qualquer coisa. Embora que o caos ele se eleve, embora que as circunstâncias deixe tudo tão instável, ainda assim o Deus soberano, ele tem nas suas mãos a condição de refazer. Nosso Deus, ele mostra para o Jeremias que ele tem o interesse de redimir o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui no versículo 5, a informação do próximo slide, que então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Observe algo importante. Primeiro Deus mostra, o profeta precisa atentar para todos os detalhes daquilo que Deus está lhe mostrando. E somente depois é que vem ao profeta a palavra do Senhor. Versículo 6, nós temos aqui uma pergunta retórica, onde o próprio Deus fala ao coração do profeta Jeremias. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Aqui o nosso Deus, ele apresenta ao profeta exatamente que assim como o oleiro, ele tinha essa possibilidade de moldar de acordo com a sua vontade, embora o vaso perdesse um pouco mais da sua flexibilidade, fosse se tornando mais duro, ainda assim o oleiro, ele ainda tinha na sua mão o controle acerca do molde, da forma como que ele quer que o vaso esteja.
O fato, meus amados, é como nós temos um texto no profeta Isaías 43:13, que diz: operando eu, quem impedirá? E o texto ali, o nosso Deus, ele faz atenção às suas mãos, onde aquilo que está nas mãos do Senhor, com certeza nós não temos como duvidar acerca da sua soberania, do seu controle, do que ele pode, do que ele tem condições de fazer. O nosso Deus, igreja, nosso Deus, povo de Deus, ele não é um Deus que criou e deixou tudo acontecer de uma forma totalmente natural. Como eu disse no início, ele é um Deus que interage. Ele não é como o conceito deísta que diz que Deus criou e deixou as coisas pelo seu próprio curso. Não. Nós acreditamos que o Deus da Bíblia, ele é um Deus que interage, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Ainda que o vaso em processo quebre durante o processo, ele tem sim condições de refazer. Louvado seja Deus, um outro vaso, um vaso novo para a sua glória e o cumprimento do seu propósito. Louvado seja Deus. O nosso segundo tópico, nós temos aqui o título, A Soberania de Deus. Falaremos aqui exatamente sobre Deus ser soberano. Nós temos uma definição, ou seja, o significado do termo soberania de Deus. Soberania de Deus é a autoridade inquestionável que ele exerce sobre todas as coisas criadas nos céus e na terra, conforme o seu propósito. Louvado seja Deus. A autoridade de Deus é algo inquestionável. O livro do profeta Isaías, no capítulo 45, o profeta ele diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de caco entre outros cacos. O fato é que a soberania de Deus é algo incrível, algo impressionante. Louvado seja Deus. E a soberania de Deus, ela está firmada em quê? A soberania de Deus está firmada, fundamentada e embasada nos atributos da onipotência, da onisciência e da onipresença. Ora, um Deus que pode, um Deus que sabe, um Deus que está, é um Deus que está realmente numa condição elevada em comparação a todas as outras coisas criadas nos céus e na terra. Não há ninguém que se oculte, não há ninguém que consiga resisti-lo de modo a vencê-lo. Muito pelo contrário. O nosso Deus, ele na sua soberania, ele é todo-poderoso, sabe de todas as coisas e é um Deus onipresente, que para ele não há barreiras. Louvado seja Deus. Nós temos aqui uma informação no próximo tópico de que soberania não é arbitrariedade. Certa feita, eu estava dando uma aula e uma senhorinha, ela disse assim para mim: professor, às vezes eu penso e me sinto como se nós fôssemos como bonecos nas mãos de um ventríloco, como que o ventríloco ele mexe ali o boneco para onde quer, faz o boneco falar o que ele quer. Na verdade, o boneco não fala, quem fala é ali quem rege o boneco, né? E a irmã dizia isso. Às vezes eu me sinto nisso, professor. Eu sinto que a gente tem uma liberdade, que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente tem condições de escolher algumas coisas, mas no final das contas, o que eu entendo, ou o que eu percebo, o que eu sinto, é que Deus faz com a gente o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e por mais que a gente não queira, Ele vai fazer a vontade dEle. E eu digo, opa, peraí, irmã. Então,
a gente tem que tomar... eu fui explicar para a nossa irmã, claro, né? Exatamente a questão da nossa liberdade e a soberania de Deus. Porque na sua soberania, Deus não é arbitrário. Nosso Deus, ele é um Deus que sabe como tratar a sua criatura. Suas criaturas, o ser humano. Ora, paramos para pensar que Deus, na criação do homem, ele cria o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, criando um ser social, moral e mental. Um homem com essas condições, com estes atributos. Louvado seja Deus, um ser com possibilidade de agir com inteligência, com raciocínio lógico, de se desviar do mal. Embora haja a questão do reflexo da queda, né, nós temos sim uma natureza pecaminosa por causa do pecado que entrou do mundo e atinge a todos os seres humanos, mas ainda assim o ser humano continua sendo um ser moral, social e mental. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender que o nosso Deus, mesmo sabendo de toda a fragilidade humana, ele sabe como tratar os seres que ele cria, inclusive se importando com o seu bem-estar. O livro do profeta Jeremias, ele diz isso no capítulo 29, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nosso Deus, ele é um Deus que se importa com o ser que ele cria. E, embora ele tenha a sua vontade soberana, ele sabe que o ser humano, ele tem a sua liberdade de ir e vir, e ele vai intervir aonde for necessário intervir. A questão da soberania e do livre-arbítrio parece ser uma coisa muito confusa para muita gente, mas a palavra de Deus, ela nos faz enxergar que tanto a soberania é algo real, como o livre-arbítrio é algo real. Nós temos no livro do profeta Jeremias, a partir do versículo 7 até o versículo 10, exatamente Deus mostrando que o que ele tinha para fazer, o tal renovo que ele ia fazer a partir do momento que aquele vaso quebra-se, e aquele renovo que ele faz daquele novo vaso, Deus expressando a sua justiça. Há uma razão pela qual ele, na sua soberania, utiliza-se da sua autoridade, do seu poder para fazer algo novo. Interessante que no versículo 7 ao 10, nós vemos três coisas importantes. O Senhor, ele diz assim, que se eu falar a um povo, a uma nação, né? E o Senhor, o termo, por exemplo, na versão NVI, fala se eu decretar. Falando em decreto, é algo que parece que nós estamos craques nos últimos dias. Se fala tanto em decreto ultimamente que a gente aprendeu, né? Mas o fato é que o nosso Deus, no versículo 7 ao versículo 10, ele fala isso, se eu decretar, ou seja, se eu falar. E o nosso Deus, ele mostra que diante de uma palavra liberada, de algo que ele decreta, se houver uma conversão voluntária, né, para o caso do decreto ou da fala, da denúncia pelo erro que alguém cometeu, ele está mostrando exatamente que a conversão voluntária, ela pode gerar uma mudança de posição da pessoa, ou do povo, ou da nação. E a mudança da posição poderia alterar o efeito do decreto, visto que o decreto, ele tinha essa cláusula dessa possibilidade de não cumprir exatamente conforme foi falado, se houver uma mudança de postura. Nós temos isso na Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Jonas, onde o Jonas, ele decretava a destruição de Nínive em 40 dias, ele pregava, anunciava aquilo. E nós vemos uma conversão em massa, desde o rei até os demais de todo o povo. E a conversão, ela abrange a sociedade inteira.
E Deus então decide poupar. Ali nós temos exatamente a misericórdia de Deus em ação. No entanto, nós vemos claramente que em torno de um século depois, as próximas gerações tornaram a fazer o mesmo, ou até pior, como no livro do profeta Naum, em que o profeta anuncia exatamente a justiça de Deus, de que Deus, na sua soberania, ele decretou e usou da sua misericórdia quando houve quebrantamento, arrependimento e conversão. Mas, se um outro povo sobe, ou seja, uma nova geração nasce, e essa nova geração torna a fazer todas as coisas, e ainda que escute a palavra, não se converta do seu mau caminho, então esse povo há de lidar com o efeito desagradável do decreto divino. O fato é que o nosso Deus, punindo ou abençoando, ele busca atender ao seu propósito. Porque a vontade do oleiro, como nós lemos lá no versículo 2, prevalece, irmãos. Então, a verdade é que o plano de Deus, ele se cumpre, a vontade de Deus se cumpre. Se não se cumpre comigo, vai se cumprir com o outro. Se não se cumpre com a nossa geração, se cumpre com a geração vindoura. Mas o fato é que o que Deus falou está falado. Mas nós vemos isso nos versículos 7 ao 10, um decreto, uma possibilidade de conversão, uma mudança de postura que pode alterar o efeito do decreto. Então tudo isso nos leva a pensar que a soberania não é arbitrariedade. O arbitrário é aquele que se importa apenas consigo mesmo, com a sua ideia, com a sua posição, com o que diz, como muitos governos por aí afora no mundo. Nós temos aqui, por exemplo, na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, falando exatamente sobre a soberania de Deus, sobre essa questão do decreto, da predestinação, por exemplo, na página de número 110, você pode conferir, já que nós estamos em um ambiente assembleiano, que diz assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente, atenção, pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos arrependam-se, convertam-se de seus maus caminhos. E lá na declaração de fé, ele vai mostrar exatamente essa condição de que uma mudança de postura de fé, de conversão, inclusive, pode mudar as situações das coisas. E isso não diminui a soberania de Deus, isso não afeta o conceito bíblico da soberania de Deus. Deus, ele não se ofende com tal situação. Então nós temos algo muito claro, uma lição muito clara para nós, que embora hajamos sido escolhidos para ser uma particular herança, como diz em Efésios 1:11, devemos perseverar nas cláusulas da aliança que ele estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Então nós hoje, na nova aliança que temos com Deus, precisamos, claro, trazer à nossa mente que Jeremias, ele vive um contexto que ainda é um contexto antes da era cristã, portanto ainda era aquela aliança abrâmica, né? E nós temos hoje uma condição na nova aliança pelo sangue de Cristo, pelo sangue redentor de Cristo Jesus. E nós temos uma aliança hoje com o Senhor. E nós tiramos as lições do que houve com a geração de Jeremias, na vida de Jeremias e com aquele povo, e trazemos para nós as lições de que nós também, que fomos feito herança particular, propriedade peculiar de Deus, como se nós fôssemos a massa de Deus, uma massa, a igreja do Senhor, é como se ele estivesse ali trabalhando e fazendo e forjando, e para que a sua vontade se cumpra de acordo com o seu propósito. Mas mostra que, assim como ele nos escolheu, isso não isenta a nossa responsabilidade de perseverar na justiça, em buscar, em atentar para aquilo que está escrito ao nosso respeito, na doutrina, na instrução do Senhor,
em toda a exortação bíblica para a nossa vida. Como diz em Romanos, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, ele diz à igreja: atenta, pois, para a bondade e para a severidade de Deus. E ele mostra exatamente isso: bondade para convosco, mas severidade para com aqueles que caíram. Então, o nosso Deus ali, ele alerta a igreja ao seguinte: teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco poupará a ti. Exatamente mostrando que cada cristão, cada membro do corpo de Cristo precisa entender a sua posição, a sua nova natureza, né? O que você e eu representamos para este mundo. Nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo e nós precisamos zelar pela vontade, pelo propósito de Deus na nossa vida. Afinal de contas, o Deus soberano, ele tem um propósito acerca da nossa vida e acerca da sua igreja em geral. Nós vemos, por exemplo, nas cartas no livro de Apocalipse, o Senhor tratando a cada igreja de modo peculiar, e algumas delas foram chamadas a atenção a uma postura de arrependimento, a uma postura de retorno, de conversão, porque é muito claro de que existe uma expectativa suprema ao nosso respeito. Então, o Senhor, ele nos mostra que nós precisamos atuar com a ética que nos é devida, com o nosso dever diante da aliança de Deus, né? Pela palavra que nos alimenta, pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos estimula e que nos capacita a acertar. Apesar de todas as dificuldades que temos, nós precisamos abraçar a lição tirada da geração de Jeremias, das profecias e de tudo que Deus falou, de tudo como Deus fez, para que nós também não venhamos a incorrer em erros semelhantes. E aqui é onde nós chegamos ao nosso terceiro tópico, onde exatamente o tema é esse: o crente e a soberania de Deus. E eu coloquei aqui 3 perguntas para que possamos refletir nessa tarde. Como estamos encarando a soberania de Deus, né? Deus, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é quem possui a autoridade. Nós não podemos esquecer, igreja, que nós somos como mordomos, dispenseiros, como o servo de amor, por exemplo, que existia lá no tempo da lei. Nós precisamos encarar que o nosso Deus, ele é um Deus que está acima de tudo e de todos, que em seus atributos ele sabe, ele está e ele pode. E nós devemos nos relacionar com esse Deus de um modo a nos constranger, a nos render, a permitir que Deus trabalhe em nosso ser, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja trabalhado, edificado, né? Preparado para toda a boa obra, que as mãos do oleiro supremo possa tratar a nossa vida, tratar o nosso coração, de maneira tal que nós venhamos reconhecer que tudo é por Ele, para Ele, louvado seja Deus, a glória de tudo é dele. Segunda pergunta é: temos considerado a sua vontade? Esta manhã, no nosso momento devocional, no culto doméstico, em uma reunião familiar com a esposa e os filhos, estava exatamente tratando sobre isso, sobre a vontade humana e sobre a vontade de Deus, exatamente mostrando que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, a vontade de Deus é agradável. A vontade do homem, ela devido à sua inclinação para o pecado, inclusive o crente nascido de novo, né? É possível que ele venha a desejar ou a querer se inclinar para algo mal, ele nunca há de prosperar.
vivendo sob a sua vontade simplesmente. É preciso atentar para a vontade de Deus. A oração modelo do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a buscar a vontade do Pai, para que a vontade do Pai seja feita na terra, como é feita nos céus. Louvado seja Deus. Para que nós não venhamos a incorrer na situação de ter vontade de uma coisa e Deus está nos chamando a outra situação. Então nós, cristãos que somos exortados pela palavra de Deus, como membros do corpo de Cristo, precisamos atentar para a vontade do nosso Senhor, para que Ele possa realizar a sua obra e a sua vontade. Caso não, nós nos quebraremos, conforme Jeremias viu o vaso ser quebrado nas mãos do oleiro. Ir contra a vontade de Deus é ir realmente em direção a um prejuízo moral, social, mental, em todas as áreas da vida. Louvado seja Deus. E o nosso terceiro subtópico aqui que eu coloquei: ou achamos que nós, vasos frágeis, temos como resistir ao oleiro supremo? Então, é muito difícil você realmente agir inerciamente como agiu a geração de Jeremias, de você realmente querer se inclinar para uma vontade autônoma, sua, egoísta, e ignorar a voz, a vontade de Deus. Não esqueça que a soberania de Deus, ela atua de acordo com a sua santidade e justiça. Então o nosso Deus, ele não tem interesse que nenhum se perca da sua vontade. Isaías 64:8, na nossa imagem, tem um versículo que diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Louvado seja Deus, obra das mãos de Deus, para que Ele nos molde, para que Ele forge, para que Ele trabalhe. Louvado seja Deus, para que Ele realmente faça de acordo com o seu querer. E assim nós chegamos a esta conclusão da nossa aula de hoje, e aqui nós conclamamos a todos os nossos alunos a submeter-se à vontade do Deus que é soberano e que tem autoridade. Louvado seja Deus. Neste momento eu quero lhe convidar a fazer uma oração para que possamos concluir esta reflexão de modo a colocarmos em oração a nossa condição, inclusive a nossa má vontade, para que o Senhor faça segundo o seu querer e propósito. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta tarde, te louvamos pelo teu amor, pelo teu zelo e perseverança, Senhor, para conosco, para com o teu povo. Ó Deus, pois o Senhor pensa algo especial ao nosso respeito. Assim como o Senhor moldou aquele vaso, Israel, louvado seja Deus, criando essa analogia para mostrar que o Senhor fazia conforme a sua vontade, embora o vaso quebrasse. Assim, Senhor, nós somos como aquela massa, como aquele barro que o Senhor pode sim dar forma. Deus, que a tua vontade se cumpra sobre nós, igreja do Senhor, essa igreja local, cada família, cada pessoa que participa desta lição. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelo teu infinito amor, que não nos trata como seres descartáveis, mas como herança sua, como povo seu, propriedade particular. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Deus abençoe a todos os nossos alunos. Um grande abraço em Cristo Jesus.